Venho falar mais uma vez sobre as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. Segundo ficamos a conhecer, o processo volta a ser adiado, a realização da segunda volta, neste caso para o dia 5 do mês de setembro. Venho falar mais uma vez sobre o que, a meu ver, vem confirmar o que já outras vezes disse nos meus diretos, que é a incompetência que a incompetência que paira em São Tomé e Príncipe quando o assunto é a gestão dos assuntos do Estado. Não é aceitável que depois de um primeiro adiamento, de uma forma também irresponsável, venhamos a ter um segundo adiamento desta segunda volta, sem nós conhecermos quais vão ser os contornos do pós-eleitoral. Como sabem, não cansarei de repetir que este processo eleitoral realizado 18 de julho foi um processo por si desonesto, um processo bastante irresponsável. Ficou patente quando todos os candidatos, quase por unanimidade, disseram que as eleições foram fraudulentas. A minha opinião, como é pública desde o princípio, é que este ato deveria ser simplesmente anulado e apontando logo uma data para a realização de um ato eleitoral razoável. Não é esta a decisão dos decisores, não é esta a opção dos decisores, não é isto que muita gente, boa gente, quer e fizeram outra opção. Mas quando fizeram a opção, voltei a chamar a atenção para a necessidade de nós termos atenção dos prazos e também do tempo que mediava entre a tomada da decisão da realização do auto e o próprio auto em si, a segunda volta. Sempre achei que não seria execuível num prazo tão diminuto, São Tomé e Príncipe reunir recursos suficientes para uma segunda volta das eleições. Várias vozes se levantaram. Como é habitual em São Tomé e Príncipe, eu já tinha dito isto, a mediocridade sempre ganha. Porque o que há em São Tomé e Príncipe é um espaço aberto para a mediocridade. Infelizmente, é este o cenário que nós temos e nos custará imenso. A imagem do nosso país, São Tomé e Príncipe, dia após dia, tem vindo a degradar-se. Quer no plano interno como um país, quer no plano externo. Há pouco que nós possamos fazer hoje perante todos esses factos para melhorar a imagem do nosso país. Conforme vinha dizendo, sempre defendi a anulação deste ato e a marcação do novo ato eleitoral. Houve vozes que levantaram, como é normal em São Tomé e Príncipe, quando algo não vai no sentido que agrada a uma maioria, sobretudo partidária, porque o que está em jogo em São Tomé e Príncipe são dois interesses que estão estabelecidos. Por um lado, os interesses do MRSTP, que chocam com os interesses do ADI. E claro, e pelo meio, há outra série de interesses individuais que também aqui jogam. O que os leva normalmente a não conseguirem encarar os problemas como eles devem ser e encontrarem uma solução razoável. Vamos ter aqui o imbróglio que todos nós conhecemos, como ultrapassá-lo. Quem assumirá o cargo, a direção
do país nos próximos tempos no que se refere ao Presidente da República. Vai haver a prorrogação do mandato do atual Presidente ou será o Presidente da Assembleia Nacional assumir o cargo? Há estas duas questões na mesa, que não será um assunto fácil, não será um assunto consensual, porque em qualquer das soluções será ela anticonstitucional. Anticonstitucional porque nós não fomos capazes de assumir a existência de um erro e corrigir. A Comissão Eleitoral esteve muito mal e veio agora aprovar. Lembrar que eu disse, numa das minhas intervenções, que fazia todo sentido a substituição desta Comissão Eleitoral por incompetência. A incompetência foi demonstrada uma vez mais quando ela, por si, apontou a data do 29 de agosto para a realização do ato, quando sabia ela que não, ou pelo menos deveria saber, que não poderia ser possível. Volto aqui a justificar a minha opção de anulação das eleições, mesmo sabendo que ela não está sobre a mesa. Nós precisamos de tempo. Precisamos de corrigir os erros. A correção dos erros leva tempo. Requer estudo. A nossa Constituição padece de algumas anomalias, quase que face à nossa situação, quase que face ao sentimento dos cidadãos santomenses, face ao que nós conhecemos do que é a nossa justiça, obriga-nos a sermos mais cautelosos. E mais cauteloso, para mim, seria a revisão da Constituição. Vão-me dizer que não é possível em tão curto espaço de tempo. Eu pergunto, desrespeitar a Constituição, em que nos honra esta atitude? Em nada nos honra, só nos prejudica. Prejudica a imagem do nosso país. Não será, se os homens santomenses porem os interesses do país acima dos seus pessoais, é possível, num curto espaço de tempo, fazer uma adenda ou mesmo corrigir esta Constituição. Não é difícil, porque nesta fase o que nós queremos, sobretudo, é ultrapassar esta discrepância. Quem vai assumir a presidência da República, uma vez que todos os prazos legais, tudo o que era normal num país democrático, nós quebramos esta regra. E agora o que é que vai ser de nós? Como é que aqueles que defendiam ou que foram contra quando eu propus que o ideal seria adiar as eleições, argumentavam de que era inconstitucional. O que dirão eles agora? Nós estamos perante o quê? Perante uma não observância de tudo o que é normalidade. E é preciso corrigir. Meus caros santomenses, é a altura de nós entendermos que a incompetência deve ser penalizada. Volto aqui a referir, não faz sentido nenhum que esta Comissão Eleitoral, que deu prova de pura incompetência, pura ignorância de tudo, volte ela a dar sequência a um ato que ela própria descredibilizou. Não faz sentido. Não sei se será execuível o dia 5, mas mesmo que venha a ser, nós estamos em São Tomé e Príncipe a entrar num beco sem saída. Não somos hoje exemplo para ninguém, para nação nenhuma, no que se refere
a democracia. Eu apelo aos senhores decisores mais responsabilidade, mais sentido de Estado, mais amor ao país que é São Tomé e Príncipe, o país que muitos juraram defender, juraram também defender a Constituição, mas, ao que nós vemos, defendem sim os seus interesses. Vamos aguardar para ver. Fica aqui a minha esperança que nós não tenhamos que voltar a adiar este ato. Ao povo de São Tomé e Príncipe, só o posso desejar calma e que não siga muito do que têm dito os seus líderes ou os seus dirigentes. Que olhem para o país, ajudemos todos, juntemos todos, apesar das nossas diferenças de opiniões, ideias, para encontrarmos uma saída. Porque realizar este ato eleitoral, ou seja, concluir este ato eleitoral, sem fazermos uma reestruturação, uma reformulação da nossa Constituição, descredibiliza-nos enquanto nação. Qualquer das soluções que venhamos a encontrar, qualquer das saídas que viermos a encontrar para o pós-3 de setembro, será sempre na ilegalidade. Mesmo que da Assembleia Nacional saia uma lei que viabilize essa solução, será sempre inconstitucional e será sempre uma solução de recurso até que surja o próximo problema. É bíblico de que não se deve remendar o pano velho com o pano novo, porque simplesmente o velho estragará ou rasgará. É isto que nós devemos entender em São Tomé e Príncipe, que por vezes é necessário deixar a casa cair abaixo, destruí-la completamente e reerguer uma casa nova. É isto que nós precisamos de fazer. A nossa Constituição, é isto que precisamos de fazer na escolha de um Presidente da República, sem termos medo de que quem venha a substituir o Presidente atual ou que o Presidente atual continue o seu mandato, caso ele assim o deseja, até que tenhamos a casa arrumada. Isto seria uma atitude responsável, uma atitude honesta, uma atitude patriótica. É isto que São Tomé e Príncipe merecia e não estas atitudes que nós temos vindo a assistir. É quanto tenho a dizer perante este ato eleitoral. Ao governo, desejar face ao que se criou, a instabilidade que se criou no seio da governação, poderão dizer os governantes que não, mas há uma instabilidade no seio da governação com a saída do ministro da Defesa ou a sua demissão. Há uma instabilidade que se criou. Desejo que o governo encontre uma solução, que eu tenho a consciência que não é fácil nesta altura, mas que encontre uma solução digna de substituição do ministro da Defesa e que venha alguém capaz de repor a ordem, de repor a lei e ordem, que é o desejável em São Tomé e Príncipe, e que venha restituir a dignidade ao nosso serviço de informação de Estado, que está doente. Um bem-aja a todos. Vamos esperar que os próximos capítulos deste ato eleitoral reponha a verdade, reponha alguma dignidade, devolva alguma dignidade ao povo de São Tomé e Príncipe.
Estamos cansados de ver a nossa democracia amordaçada, de ver a nossa democracia ela sem qualquer dignidade, de ver, quase posso aqui afirmar, o poder em Santo Tomé e Príncipe está na rua ou quase na rua. Precisamos de pôr o poder em Santo Tomé e Príncipe aonde ele deve estar. Um bem-aja a todos. Que Deus abençoe Santo Tomé e Príncipe e nos proteja.